Educação Física. Professor Robson. Aula 1. Descobrindo mais sobre as lutas. Responder. 1. Ao longo de sua escolaridade, você já teve contato com diferentes modalidades de luta. Quais? 2. Atualmente você pratica alguma luta? Se sim, qual? Nos conte um pouco sobre ela. 3. Você considera violenta a prática das lutas? Por quê? Sobre as lutas. As lutas são consideradas um grande grupo que abriga as artes marciais e os esportes de combate. Trata-se das práticas que têm como base a oposição, ou seja, o combate direto entre oponentes, agindo com controle de conduta e respeito durante o confronto. Existe a expressão das atitudes, porém sem o uso da violência, mas sim com o emprego de técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. O termo artes marciais é uma criação ocidental e tem seu sentido atribuído à guerra. A palavra marcial é derivada do deus da guerra na mitologia grega, Marte. Apesar de ser uma expressão ocidental, generaliza as lutas ocidentais e orientais. Isso se deve ao fato de que, após o surgimento das armas de fogo, as técnicas marciais tiveram que se ressignificar, tornando-se mais amplas no seu alcance cultural, sendo acrescidas de vários elementos da filosofia, da arte e, em alguns casos, de princípios religiosos. O desenvolvimento do ser humano passou a ser parte de sua essência e, assim, a prática das formas individuais das técnicas das lutas, por exemplo, o kata, no karatê, e o kati, no kung fu, tornaram-se os símbolos do seu exercício, deixando de ser técnicas para serem considerados artes marciais. Os esportes de combate estão relacionados à esportivização das práticas das lutas, ou seja, quando há o confronto entre oponentes, que devem seguir regras e regulamentos específicos para conquistar a vitória, dentro de uma competição esportiva. Para serem considerados esportes de combate, estes também precisam das organizações regulamentadoras, como as federações e as confederações, que estabelecem as competições em seus variados níveis e categorias. Em sua grande maioria, as classificações são estabelecidas de acordo com o peso dos competidores, mas também podem ser levados em consideração a idade ou a graduação de faixas da modalidade, além do sexo, a masculino e feminino, com premiações para os vencedores. Fenômeno cultural. Cada modalidade de luta reflete, além de suas técnicas, a expressão de uma sociedade e o desenvolvimento de sua cultura. É muito comum que ao pensarmos nas lutas venham imediatamente em mente os fenômenos culturais advindos do Oriente, mas é preciso compreender que todos os povos desenvolveram e ressignificaram formas de luta a partir de suas próprias realidades e necessidades. Essas técnicas, filosofias e práticas sistematizadas são os elementos que constituem uma modalidade específica. No que se refere às lutas do mundo, daremos uma espiada em 3 modalidades razoavelmente populares: o karatê, o boxe e o muay thai. Karatê. Origem. Surgiu em Okinawa, sul do Japão, no século XVIII, época em que uma decisão imperial determinou que as armas fossem proibidas. O povo de Okinawa, em sua maioria camponeses e fazendeiros, buscou em suas ferramentas de ofício e em seus próprios membros uma forma de se defender de agressores. No Brasil. O karatê chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses, por volta de 1908, com os colonos que se instalaram no interior de São Paulo. Principais características e objetivos. O karatê é uma luta que faz um excelente uso das partes do corpo para realizar a autodefesa. Seu maior objetivo é aperfeiçoar o corpo e o caráter, por meio de um treinamento árduo e de uma disciplina rigorosa. Equipamentos e instrumentos específicos. Karatê-gi, luvas aprovadas pela Federação Internacional de Karatê, um competidor usando vermelhas e o outro usando azuis, protetor bucal, protetor corporal, protetor de seios para atletas do sexo feminino, protetor de canela, protetor de pé aprovado, obi, faixa. Boxe. Origem. É possível que o boxe tenha se originado por volta de 3000 a.C., no Egito. Mas foi na Grécia Antiga, no século VII a.C.,
que a modalidade começou a tomar cara de esporte. Durante o Império Romano, o boxe passou a ser protagonizado pelos gladiadores. A partir de 1880, começaram a ser promovidas competições amadoras de boxe em diferentes categorias de peso: galo, até 54 kg, pena, até 57 kg, leve, até 63,5 kg, médio, até 73 kg e pesado, sem limite de peso. O esporte foi incluído nos Jogos Olímpicos em 1904, durante os Jogos realizados em Saint-Louis. No Brasil. O boxe chegou ao Brasil no início do século XX. Um dos envolvidos na primeira luta, ocorrida em São Paulo, em 1913, era o atleta Luiz Sucupira. Principais características e objetivos. O boxe é um esporte de combate no qual os lutadores usam luvas acolchoadas e utilizam as mãos para atacar e defender. O objetivo é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente. Equipamentos e instrumentos específicos. Sacos de pancada. Luvas. Aparadores. Protetores de cabeça, bucal e genital. Speedball. Muay Thai. Origem. O Muay Thai é uma luta tailandesa, conhecida também como a luta das 8 armas. Surge como uma técnica para a guerra, desenvolvida pelos tailandeses para a defesa do seu território. Essa luta se difundiu na Tailândia e, além dos propósitos militares, passou a ser praticada como um esporte. No Brasil. O Muay Thai chegou ao Brasil no ano de 1979. Em 1980, foi inaugurada a primeira associação e, em 1981, foi disputado o primeiro campeonato entre as federações do Rio de Janeiro e do Paraná. Principais características e objetivos. O Muay Thai utiliza socos, cotoveladas, joelhadas, chutes e técnicas de esquiva e proteção. No Muay Thai, como na maioria das modalidades percussivas, o lutador pontua quando esses golpes acertam seu oponente. Caso um dos lutadores seja nocauteado, a luta se encerra, e quem se mantém de pé é declarado vencedor. Equipamentos e instrumentos específicos. Luvas, atadura ou bandagem, protetor bucal, caneleira, calção, protetor genital. Normalmente, as lutas são mencionadas como artes marciais. A palavra marcial está relacionada a Marte, deus romano da guerra. Muitas delas também tiveram suas origens em guerras, uma vez que foram criadas pela necessidade de autodefesa de seus povos. Isso faz com que a luta seja, muitas vezes, associada à violência. Nas mídias, por exemplo, a violência está presente. Mas, quando se trata de lutas e artes marciais, geralmente existem aspectos distintos específicos de cunho cultural e filosófico. Cada modalidade de luta tem suas especificidades, técnicas e táticas, mas também traz reflexões importantes, como o respeito, a lealdade e a disciplina. Na sua opinião, a prática das lutas pode contribuir para a construção de um mundo mais pacífico?